Alisson, eu queria terminar falando um pouquinho do que eu vi no Audio Trends e como que eu tenho visto várias palestras e propostas sendo submetidas nesse sentido, né, de falar um pouco mais sobre eficácia. Uhum, Eu vi, por exemplo, o keynote de sexta-feira do Audio Trends, do David Hussman. Ele uhum, falou ele falou do manifesto dele, falou de medir impacto, ele falou, todo mundo está com essa moda agora de fazer manifestos, né? Algo parecido assim. Então ele falou sobre medir impacto, sobre ficar contando o número de histórias, aprendizado validado sobre ter coisas prontas, aprendizado sobre compromissos, que é uma coisa que você falou aqui hoje com a uhum, gente. A gente ouviu conceitos também de MVL, né? Minimum Valid Learning. Uh, e tem outras palestras que falaram bastante, algumas que eu pude participar, que fala de eficiência versus eficácias, como a diversificação do foco, né? Qual a melhor estratégia para sua empresa? Foi do Joaquim Torres, da Localweb. Ambidestria organizacional, que falou bastante sobre Kanban, Ágil, Scrum, e como que você lida nesses dois mundos de eficiência e eficácia, do Ramon, da Objective. Não adianta ser ágil, o negócio é ser pragmático do Bernabó, da Geminadora, e um outro que fala de maximizando o valor e não a vazão das entregas. Foi o Magno de Santana, da Digito Brasil. uhum. Então, você percebe nos eventos que existe uma intenção clara em querer ser mais eficaz e, e ter esse foco mais naquilo que realmente gera valor, dado esse novo paradigma de gestão que a gente está. Uhum. E a gente começa agora a ver também submissões para o Áudio Brasil indo bastante nessa linha. Cara, suas considerações finais aqui, gostei bastante da nossa conversa. Legal. O que acho que as pessoas estão entendendo é que software, ele, na verdade, ele é um obstáculo. Ele não é o fim em si. Quando você cria software para o seu cliente, apesar da gente aí enaltecer os nossos produtos e querer fazer os melhores produtos, não sei o quê, mas cada vez mais fica muito claro que o software ele é um obstáculo. Ele é o que está entre você e entre o cliente e o problema que ele quer resolver. Se o seu cliente conseguisse resolver o problema sem clicar um botão no seu software, ele estaria mais feliz do que com 45 menus nele, sabe, que a gente coloca. Aham. Se você pensar, o Google, por exemplo, é um software que tem um botão e uma caixa de texto, né? E ele resolve o problema de uma forma absurdamente eficaz. E então, quando a gente traz esse negócio da eficiência, a gente traz esse mindset de achar que o valor do nosso trabalho está na quantidade de features que a gente cria. O valor dos nossos produtos está na quantidade de feature que eles têm. Durante muito tempo, e até hoje isso é muito comum, na verdade é o mais comum, as empresas contratam produtos de software olhando tabelas de features para saber quem tem mais, né, do que o outro. Isso é um erro, isso é um grande erro, porque na verdade você quer usar menos features, você quer passar menos tempo no software, você quer um software que seja muito direto ao ponto e que resolva muito bem o problema que você tem para ser resolvido. E aí, esse conceito de que o software é o que está no caminho entre o cliente e o problema que ele quer resolver é muito sério, porque faz a gente pensar que nossa linha de relação com o cliente tem que ser mudada, né? Essa coisa que a gente conversou do encaixe, da solução com o problema, achar o melhor encaixe, tem a ver com tudo isso, né? Com soluções enxutas, com maximização de valor. Todas essas palestras que você citou aí, elas estão relacionadas de alguma forma com um jeito melhor de se resolver problemas ao invés de se construir software. Não, o foco não é mais fazer features, o foco é resolver problemas. E às vezes você resolve problemas sem software nenhum, só dizendo para o teu cliente assim, né? Mas só dizendo para o seu cliente, faz assim, assim, assado, já tem uma ferramenta assim, assado. Enfim, então esse mindset, ele é desafiador, porque a gente vem, né, com essa carga toda. Às vezes os nossos modelos de negócio
nas empresas são orientados a vender feature, né? Você justifica o preço de um software pela quantidade de features que ele tem. E, enfim, tudo isso alimenta o mindset de eficiência que gera um monte de problema, né? Um ciclo vicioso. Por exemplo, o problema clássico que a gente tem de softwares desenvolvimento de features que ninguém usa claramente está relacionado com isso, né? Ou histórias que eu ouço direto, tipo, o cliente vem com um pedido urgente, faz todo mundo parar tudo e não sei o que, aí você passa o fim de semana fazendo o negócio e aí ele leva 3 dias para fazer a homologação, né, do que você pediu. Você, pô, mas se era tão urgente a ponto de eu ficar aqui no fim de semana fazendo, por que levou tanto tempo para homologar? E aí leva mais tanto tempo para pôr em produção, né? E, enfim, essas coisas todas, elas são manifestações desse mindset de eficiência. Eu acho que as palestras que você citou estão realmente convergindo, mesmo que elas não, digamos assim, explicitamente usem o termo eficácia ou falem sobre isso, mas você claramente consegue explicá-las com base nesse entendimento. Então, eu acho que a gente está falando aqui de um fundamento que ele é tão poderoso que ele é capaz de não só te deixar afastado de coisas que não são boas, e ele é capaz de te aproximar de novas ideias que vão te ajudar a ser mais eficaz. Então, a meta hoje para a indústria de software é soluções, ferramentas, modelos que nos ajudem a fazer a coisa certa, né, de modo mais eficiente, mas primeiramente fazer a coisa certa. Então é isso. Legal, Alisson. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo, pela entrevista aqui. Quem quiser saber mais sobre eficiência, eficácia ou outras questões, como é que eles fazem? Softwarezen.me é o link do meu site. Se você se cadastrar, lá está tendo agora... Cada momento tem prêmios diferentes para quem se cadastra lá, né? Agora está tendo um e-book sobre pensamento sistêmico, um e-book bem legal, sobre Systems Thinking. E tem um podcast lá que tem episódios especificamente sobre esse assunto, sobre eficácia e eficiência. O curso do programa do Software Zen, que ele acontece 2 vezes por ano, a gente vai abrir uma turma agora em agosto, e ele, inclusive você vai estar na turma, né? Estarei lá. Participação confirmada. Ele usa essa base para explicar todas as questões que a gente, todos nós, grandes questões que a gente vive, para explicar não só por que as coisas acontecem do jeito que acontecem, para você ter embasamento argumentativo quando tiver em discussões com as pessoas que não têm esse mindset. Isso é muito importante, porque a gente tem muita dificuldade para conversar. Por exemplo, se a gente tem um mindset ágil, a gente tem uma imensa dificuldade para conversar com quem não tem, e a gente não consegue argumentar, né? Porque a gente acredita naquela coisa, mas não consegue racionalizar para a pessoa entender por que a gente acredita, né, que o caminho não é aquele que aquela pessoa está propondo e tal. Então, o programa foca muito nisso, ele foca muito também nas estratégias para você implementar isso na prática, para você transformar times que estão em dificuldades usando esse modelo para eles saírem do outro lado, com essa filosofia de que não é seguir o método, mas saber como criar o método que você precisa no seu ambiente, usando essa filosofia. E aí ele entra, e aí a gente entra também em todas as práticas e técnicas que você pode usar no dia a dia para adotar essas coisas. Então, é bem legal, é muito detalhado, são 2 meses de programa. Então, esse, assim, seria se a pessoa estiver realmente interessada, o lugar onde ele vai ter mais informação sobre isso, é no programa. Se ele estiver só curioso, tem o podcast, o e-book, aí as coisas que eu costumo falar, alguns vídeos e tal. Mas tudo lá no softwarezen.me, se você se cadastrar, tudo que eu for fazendo, eu vou entregando por e-mail. Então a pessoa vai acompanhando mesmo que ela não esteja buscando. Então é bem interessante.
Show de bola. Obrigado de novo. E, Alisson, admiro muito o seu trabalho aí, desejo muito sucesso no Software Zen e nas suas iniciativas. Show de bola, Rafael. Foi um prazer estar aqui. Agradeço demais e estamos aí. Show, obrigadão, cara. Até mais. Falou, tchau, gente. Tchau.